Boa noite, senhoras e senhores. Vamos dar início então a mais uma aula, a mais um módulo do curso de Filosofia Clínica. E hoje nós vamos falar do submódulo número 7, chamado Inversão. Muito bem. Relembrando os tópicos da estrutura de pensamento, temos inversão também no tópico 14, que é o espacialidade, ou espacialidade intelectiva, no qual temos 4 espacialidades, não é? Temos a inversão, a recíproca de inversão, o deslocamento curto e o deslocamento longo. Lembrando que inversão e recíproca de inversão é relacionada a pessoas, né? Então, ou eu fico inversivo em mim, ou eu vou em recíproca quando eu estou voltado para outra pessoa. O deslocamento curto é quando eu estou voltado para coisas próximas a mim, e o deslocamento longo para coisas distantes, no intelecto. Muito bem. Não necessariamente a gente vai trabalhar a inversão somente em pessoas que em seu tópico determinante de estrutura de pensamento tinha a inversão como principal, né? Ou como determinante, ou como aquela que a pessoa trabalha e que é fundamental para a sua estrutura de pensamento, né? A inversão, em alguma medida, muitos partilhantes vão apresentar, não é? E encontrando, ainda que seja vestígios em alguns, ainda que não sejam tão profundas, pode ser que ele seja trabalhado. Por quê? Porque por meio do submodo inversão, a gente pode trabalhar tópicos da estrutura de pensamento bem variados, não é? Dará para a gente trabalhar uma série de elementos que fazem parte da nossa estrutura de pensamento e que podem estar em choque, precisam ser enfraquecidos ou fortalecidos, desconstruídos ou construídos, ressignificados e etc. Né? E para isso eu vou usar algumas fontes bibliográficas que podem nos ajudar na reflexão. As fontes são o Caderno I da Filosofia Clínica, e eu vou deixar disponibilizado o trecho desse caderno. Vou deixar também 2 versões do chamado Compêndio de Filosofia Clínica. A primeira versão foi escrita pela Margarida Nichelle Paulo por volta de 1999, mas me parece que só foi publicado em 2001, mas foi escrito em 99. Né? E uma segunda edição dessa obra saiu, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, em 2013, e foi escrito em parceria com a Marisa Zambon Niederauer, ambas filósofas clínicas há bastante tempo e muito capazes. A primeira versão a primeira em relação à segunda, ela tem uma mudança muito grande. Eu gosto das 2 versões. Elas conseguiram mudar e trouxeram acréscimos muito interessantes da primeira para a segunda, mudanças em alguns aspectos que vale muito a pena ler. É de difícil acesso, é difícil conseguir, mas os trechos, inclusive, que eu vou usar aqui, eu vou deixar também disponibilizado para que vocês possam ler. Então, temos então o Caderno I, as 2 versões do Compêndio de Filosofia Clínica, e o terceiro, ou o quarto livro no caso, é o do Will Goya, que vocês têm acesso logo no início do curso, que inclusive é de leitura obrigatória, e é A Escuta e o Silêncio. Né? Eu vou mencionar essas 3 obras porque elas têm uns exemplos interessantes. No caso do compêndio tem algumas explicações que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais. Enfim, eu vou optar aqui por fazer a leitura e vou comentá-la. Né? Depois vocês vão ter acesso, então vão poder reler aquilo que eu li aqui e relembrar de algumas explicações e acréscimos que fiz. Pois bem, começando pelo caderno I, temos a seguinte explicação. Inversão, enquanto submodo, significa trazer ou levar o sujeito às coisas dele mesmo, sua pele,
seus ossos, suas sensações e sentimentos, seus pensamentos a respeito de si mesmo, no presente e no espaço atual que ocupa, seus dados intuitivos, etc. O que temos aqui nesse primeiro parágrafo? Bom, levar o sujeito às coisas dele mesmo é levar a pessoa àquilo que a constitui, não é? Então, quando falamos em inversão, falamos de voltar a pessoa para aquilo que está nela, sejam os aspectos físicos palpáveis, a pele, os ossos, né? O que a pessoa sente, suas sensações, seu toque, e também os elementos que constituem internamente. Aí estão aqui os sentimentos, que no caso trabalha o tópico emoções, pensamentos a respeito de si mesmo, que nos remete ao tópico 2, o que acha de si mesmo, né? E os dados intuitivos diz respeito à nossa possibilidade de trabalhar a partir da intuição, e por aí vai, né? O segundo parágrafo do texto diz: o filósofo clínico promoverá determinadas ações que terão como consequência a ida da pessoa ao encontro de si mesma. Ela, na contingência das coisas que a cercam, não estará em outro ambiente que não seja seu próprio corpo, seus músculos, sua intimidade. Bem, o que significa aqui é que quando a pessoa vai para a inversão, ela rompe ou deixa de dar atenção para o que está ao entorno dela, para depois voltar a si mesma, né? Para voltar tanto aos elementos da corporeidade, quando assim o filósofo clínico quiser conduzir, ou que for necessário que se conduza, ou aos elementos intelectivos, internos da pessoa. Então, é uma mudança de intencionalidade, de atenção das coisas externas para o interior. É claro que para o filósofo fazer esse movimento de levar a pessoa à inversão, em alguma medida ele vai primeiro exigir uma recíproca, porque é a partir do momento em que ele disser alguma coisa, que ele fizer algum gesto, que ele pedir que a pessoa veja um filme ou o que quer que seja, né? Os meios aí são vastos. A partir do momento em que o filósofo fará isso, só em seguida é que a pessoa fará esse movimento de inversão. Então, em alguma medida, haverá uma recíproca curta ou longa antes de fazer esse movimento de inversão. Então, em algum momento, a pessoa vai estar atenta ou a pessoa, a um filme, ou a uma pintura, ou a uma música, e só depois ela vai romper com todo esse ambiente e vai fazer o movimento de inversão. Bom, continuando. Os objetivos clínicos são variados, né? Tão variados quantas são as pessoas. Isso é sempre bom destacar. Ao conduzir, quer dizer, ao levar a pessoa para dentro de si, ou a reconduzir, no caso daquelas pessoas que chegam ao consultório já inversíveis, precisam ir ao filósofo clínico e depois voltar. Aí vai ser uma recondução, porque a pessoa já estava voltada para si. A pessoa a si mesma, o filósofo clínico pode reorientar a concepção de mundo, quer dizer, ele pode trabalhar o que acha como o mundo parece, que é o primeiro tópico da estrutura de pensamento. Ele pode trabalhar essa noção, essa percepção de mundo, essa representação de mundo que a pessoa tem a partir de uma inversão. É claro que não são todos os casos que vão acontecer isso, e aqui a gente pode pensar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa tenha como busca a vontade de querer uma ascensão profissional, né? Subir grandes degraus de uma empresa ou se tornar um grande empresário, e para isso, no caminho dela aparece a possibilidade, por exemplo, para ela ir para um grande centro, como por exemplo o Rio de Janeiro. E ela mora no interior do Rio de Janeiro, e em algum momento alguém agendou no intelecto dela que o Rio de Janeiro é um lugar perigoso. Então há um pequeno conflito aí entre a busca, né, que é a ascensão profissional, e
como o mundo parece, né? Que é a ideia que a pessoa tem acerca de como é o Rio de Janeiro. E a pessoa cai em emoções, que é o medo de ir ao Rio de Janeiro. Quando argumentos externos não são suficientes para convencer a pessoa, talvez, num processo de inversão, o filósofo clínico consiga desconstruir esse termo que foi agendado em seu intelecto e aí sim, enfraquecendo a ideia de como o mundo parece para essa pessoa, as buscas consigam uma força maior e a pessoa supere o medo, né, e vá, de fato, decida ir ao Rio de Janeiro. Né, mudar para lá para continuar para ter sua ascensão profissional, vamos dizer assim. Bom, continuando, o filósofo clínico pode reorientar a concepção de mundo, como eu expliquei, o parecer e o sentir da pessoa em relação às suas próprias coisas, ou seja, trabalhar o que a pessoa acha de si. Às vezes, uma pessoa que pode, por exemplo, basear o que ela é por comparação com outras pessoas, fazendo uma espécie de recíproca, não é? Ela vai se rebaixando porque às vezes seus amigos conseguiram uma ascensão profissional, ou conseguiram casar antes dela, ou algo do tipo. E o filósofo clínico precisa que a pessoa vá à inversão e mostre para a pessoa que ela talvez não ascendeu profissionalmente, não conseguiu talvez um cargo melhor, ou um salário melhor, ou não casou, porque suas buscas e suas escolhas são outras. Então, a comparação seria um submodo equívoco da pessoa que leva ela a se diminuir diante dos amigos, dos conhecidos, em prol de algo que nem é dela mesma, não é? Então, esse pode ser também um procedimento, no caso dessa orientação, né, de trabalhar esse parecer e o sentir da pessoa em relação às suas próprias coisas. Continuando, suas acepções abstratas ou sensoriais, quer dizer, poderíamos trabalhar com pessoas que têm o tópico sensorial e abstrato, tanto ou mais sensorial ou mais abstrata, independente delas, pode também trabalhar algum elemento que ali esteja conflitando ou forte, de modo a prejudicar a pessoa em sua EP. As emoções, né? Então trabalharíamos as emoções também, e aqui poderíamos pegar, por exemplo, uma pessoa que às vezes está confusa em relação ao que sente por outra pessoa, aí pode ser amor, ódio, né? Pena, medo, e às vezes trabalhando por inversão nós conseguimos desconstruir isso sem que a pessoa precise ter algum confronto com outra pessoa para clarear que tipo de emoção ela tem e como ela pode lidar melhor com isso. Suas verdades subjetivas, isso são os prejuízos, né? A maneira como os termos se associam e chegam ao intelecto, e aqui nós podemos considerar a questão que eu comentei antes dos termos agendados no intelecto, bem como também o modo como a pessoa associa esses termos ou como a pessoa associou e levou a construir uma noção que a prejudica. Né? Às vezes ela passou por algumas experiências e as conclusões às quais ela chegou foi por uma espécie de associação que não a beneficiou de modo algum. Então, indo pela inversividade, a gente pode trabalhar esses termos dissociando cada um deles, para que, talvez enfraquecendo um ou mostrando que há uma falsa conexão entre ambos, né, a pessoa consiga aliviar ou desconstruir uma noção equivocada. Continuando, e mesmo atitudes e procedimentos axiológicos e epistemológicos, axiológicos na questão dos valores, né, e epistemológicos relacionados aos conhecimentos. E aqui, pela questão do conhecimento, poderíamos levar a pessoa para uma inversão e trabalhar, por exemplo, o modo como ela construiu o conhecimento acerca dos próprios termos que chegaram até ela. Né? Então, lembrando que esses elementos tópicos, eles não são, em geral, não são isolados, eles têm sempre uma participação de um ou outro. Então, os tópicos, eles trazem em si
elas trazem, não, eles são uma forma que são preenchidas pela história da pessoa. Então eles servem para nos dar o norte, para nos nortear o pensamento, a compreensão de onde há choques tópicos, onde há dificuldade da pessoa, ou conflito, ou uma anulação de tópicos que não estão conduzindo a pessoa a um bem-estar subjetivo. E aí nós precisamos trabalhar com 1, 2, 3 tópicos às vezes para conseguir chegar a um bom resultado. Então é isso. Continuando. Vamos conferir os modos usuais de fazermos inversão. E nos cadernos, no caderno I, no caso, há 4 modos, né, usuais, exemplificados aqui, para fazer essa inversão. É claro que são exemplificativos, são possibilidades, e elas, associadas aos demais submodos, podem gerar uma gama infinita de possibilidades de como trabalhar cada um dos partilhantes que chegam ou que chegarão, né, em nosso consultório. Bom, qual é o primeiro modo usual? Aqui vai dizer, utilizando assertivas, interrogativas, exclamações, etc., que conduzam a pessoa a considerar seus próprios elementos inversivos. Exemplo. Olha o primeiro exemplo. Olhe para seus pés e me descreva o formato deles. Nesse momento, a pessoa volta para si e veja que há mais de um submodo aqui, né, implicado nessa ação. Quando eu digo para a pessoa que ela se volte para os seus pés e descreva o formato deles, em alguma medida está se trabalhando, por exemplo, o percepcionar, não é? Está trabalhando o deslocamento curto e por aí vai. Qual a sensação do mel quando é tomado junto a um chá quente? Preste atenção que esse é um tipo de exemplo em que não só houve inversão, como, dependendo do caso, houve um deslocamento longo, onde a pessoa teve que ir em algum momento da sua vida e da sua história, ainda que seja horas atrás, em que ela experimentou esse chá. Né? E lá no deslocamento longo, ela fez um percepcionar de si, né? Ela fez uma direção às sensações, né? Em que ela teve que relembrar, né, o mel, né, junto ao chá. Então, nem sempre a inversividade será para uma espécie de uma chegada simplesmente a EP naquele momento. Ele pode remeter para um momento distante em que a pessoa continuará se percebendo, ainda que fazendo um deslocamento longo. Continuando. Nossa, como você emagreceu? Olha, isso daqui é interessante porque pode ser que uma pessoa esteja com o que acha de si mesmo, às vezes diminuído. Ao longo da terapia, por exemplo, a pessoa resolveu fazer uma dieta e talvez ninguém tenha percebido o emagrecimento porque talvez tenha tido resultados não tão visíveis. E a percepção do filósofo clínico pode ser uma espécie de espelho em que a pessoa vai se ver melhor. E aí pode trazer um bem-estar e um reforço, por exemplo, da busca dela por emagrecer. Então, levem em conta que qualquer pequena palavra que o filósofo clínico diga no consultório pode ter um peso muito grande na vida da pessoa. Tá? Embora a gente leve em conta que a filosofia clínica não tenha aquele elemento do saber-poder, né, que o Foucault denuncia e que a filosofia clínica busca ficar longe, porque o filósofo clínico não é um detentor do saber, mas é alguém com quem o partilhante compartilha de sua vida. Em alguma medida, o partilhante ainda confia no terapeuta, por isso, qualquer palavra dita pode fazer muito bem ou muito mal à pessoa. Por isso, frases como essa, que parecem tão inocentes, podem ser muito boas para algumas pessoas e podem ser arrasadoras para outras. Então, é bom sempre ficar de olho e saber em que medida eu posso dizer uma coisa ou não. E o critério para descobrir isso, pelo menos por aproximações, nunca para saber de forma absoluta, é a historicidade. Tenha sempre em vista que é a historicidade da pessoa, a montagem da sua estrutura de pensamento, que vai ditar o modo como vamos usar os submodos. Continuando. Você sente alívio quando solta um pum?
perceba, né? Às vezes a clínica pode ser muito séria, muito dramática, pode ser muito formal e em alguns momentos ela pode ser engraçada. Uma coisa tão simples pode levar talvez uma pessoa a uma pequena vergonha naquele momento, né? Ou a se soltar, vai ficar mais tranquila, mas ela vai voltar-se para si, né? Talvez sentindo vergonha ou algo do tipo. Mas isso mostra também que na clínica há espaço e cada caso é um caso para um elemento um pouco mais engraçado às vezes, não é? Bom, continuando. Qual é a parte do seu corpo que se bronzeia mais no verão? E aqui talvez seja um outro elemento aí de deslocamento longo, em que a pessoa talvez vai ter que se lembrar da última vez que foi a uma piscina, uma praia ou uma cachoeira, e lá ela se queimou ou se bronzeou e tentou lembrar onde é que ficou mais bronzeado e onde ficou menos bronzeado, né? Então ela vai se perceber em deslocamento longo e não naquele momento. Bom, tem um outro exemplo aqui que vai dizer assim: quando eu toco em você aqui junto ao omoplata, que é a região daqui, né? Você sente algo? Só que antes de explicar isso, eu acho que nós deveríamos passar para o segundo modo usual, porque vai ser uma espécie de explicação em que isso acontece. Bom, o segundo modo usual é tocando diretamente a pessoa, massageando, comprimindo alguma parte de seu corpo e pedindo a cada instante dados verbais que confirmem a presença intelectiva em inversão. Exemplo: o filósofo clínico aperta com os dedos a região da nuca da pessoa e pede a ela que vá lhe relatando impressões a respeito da pressão, do conforto, do desconforto, da temperatura, da textura da pele e assim por diante. E aqui aquela pergunta exemplificada no modo usual anterior faz mais sentido. Quando eu toco em você aqui junto ao omoplata, você sente algo? Aqui é um elemento de ajuda, né, mas que a gente deve tomar um certo cuidado, e ela funciona, né, exatamente do modo como foi comentado aqui, que é no toque, né? Então eu vou tocar a mão da pessoa e vou dizer qual é a temperatura da minha mão junto à mão dela, né, se ela sente calor, se ela sente frio, né, se eu aperto de algum modo ela vai dizer se sente algum desconforto ou não. E há um exemplo que eu vi uma vez em uma aula presencial interessante, em que o partilhante fica sentado em uma cadeira, o filósofo clínico fica em pé, né, ao lado dela ou atrás, e vai pondo as mãos na cabeça, nas laterais, né, na frente e atrás, próximos ao ouvido, próximo à bochecha, nos olhos. E nesse movimento ele vai perguntando qual é a temperatura, o que a pessoa sente, né, se a mão está pressionando muito ou pouco, se está igual ou diferente de como estava antes. E esse processo de toque é justamente, às vezes, quando é necessário para que a pessoa se dê conta de que tem um corpo, né? Às vezes pessoas extremamente abstratas ou que vivem em deslocamento longo, às vezes para voltar à inversividade mais palpável, mais presente, esse toque pode ser fundamental. Mas eu gostaria de destacar aqui dois elementos, né? É importante que só faça esse tipo de contato conhecendo bastante a pessoa ou tendo uma proximidade, a maior proximidade possível com aquilo que a constitui pela IP dela, para saber se você pode ou não. Por quê? Vou dar um exemplo muito simples. Eu, como terapeuta, eu tendo a abraçar todos os partilhantes que chegam ao consultório. Dependendo de como a pessoa chega, eu vou vendo a possibilidade de abraçá-la ou não. Cerca de 90% dos partilhantes que eu já recebi até hoje aceitam um abraço com muita tranquilidade, mas eu cuido muito do tipo do abraço que eu dou. Porque eu tenho, por exemplo, uma partilhante que ela passou por uma situação de abuso na infância e ela tem uma certa, vamos dizer assim, um certo receio de abraçar, principalmente homens. E ela disse
que ela tem um tipo de abraço com o marido, com os filhos, e um outro tipo de abraço com os outros homens. Por quê? Se ela abraçasse outros homens do modo como ela abraça o marido e os filhos, ela tem sempre o receio de que aquele abraço tenha uma certa conotação sensual ou sexual. Então, ela tem muito cuidado quando vai abraçar as pessoas. E o toque para ela é uma coisa muito íntima. Então, quando ela me abraça, ela toma um certo cuidado na hora de me abraçar e eu faço o mesmo em relação a ela. Ao abraço, ao respeito, mas com seus devidos cuidados. É o tipo de pessoa que, muito provavelmente, eu não poderia pedir que fechasse os olhos para eu tocar na cabeça dela, né? na bochecha, né? Enquanto ela tivesse de olhos fechados, porque isso poderia passar para ela um tipo de desrespeito que ela não aceitaria de modo algum. Bom, então esse é o primeiro cuidado, né? De saber até que ponto eu posso tocar alguém a ponto dela não levar, né, seja homem ou mulher, para um outro significado que não seja o estritamente clínico. Lembrando que você está dentro de uma sala, em muitos casos, com o partilhante. Então é bom que você tenha cuidado para saber até onde você pode fazer esse tipo de contato. Um outro elemento que eu gostaria de destacar aqui é que se você, filósofo ou filósofa clínica, não se sente à vontade, não faz parte de você, isso não te constitui tocar outra pessoa, pode ser que você que seja melhor não fazer esse tipo de procedimento. Há uma gama de outros procedimentos que você pode fazer, inclusive pedir que a pessoa se sinta, né? Peça que a própria pessoa se toque, que sinta o vento no local, que sinta a temperatura, que sinta qual é a sensação que a pessoa tem quando está sentada na cadeira ou na poltrona onde está sendo atendida e coisas do tipo. Só faça esse tipo de procedimento de tocar se você e a pessoa estiverem de fato confortáveis com a situação. Caso contrário, talvez seja melhor não fazer. É claro que todos os outros procedimentos clínicos, e é bom sempre lembrar isso, eles devem ser feitos com muita margem de segurança, dentro do que for possível. Conheça bastante seu partilhante antes de fazer qualquer procedimento clínico. Bom, vamos então agora para o terceiro modo usual de fazer inversão. E o terceiro é acompanhando a pessoa em um tema que a conduzirá a dados inversivos. Aí o exemplo que ele dá aqui é: a pessoa relata toda a vivência em torno de um processo cirúrgico em que retirou o apêndice. Ou seja, nesse caso, a pessoa vai começar a fazer um relato e você vai pedir que ela continue contando aquele relato que ela está lembrando. Como é que está sendo aquilo, como é que foi aquilo para ela, o que, que ela sentiu, o que, que ela pensou, né? Qual foi a sensação talvez que ela teve. Então, via deslocamento longo, a pessoa vai fazer um percepcionar de si mesmo, a distância, né, a distância do deslocamento longo, e ali ela vai começar a se perceber, vai ter uma percepção de si, de certo modo guiada por nós, no sentido de fazermos com que ela vá falando mais. Então prossiga, continue, e daí, como é que foi, né, o que você sentiu, no caso de queremos trabalhar alguma coisa das sensações, né, ou das emoções, e assim por diante. O quarto exemplo, o quarto modo usual, né, de fazermos a inversão é associar submodos para que a pessoa possa ser inversiva. Algumas pessoas, por exemplo, conseguem um adequado movimento inversivo quando o filósofo clínico as leva primeiro em direção às ideias complexas. Bom, e aqui ele vai fazer um exemplo muito interessante de como levou a pessoa para as ideias complexas. Você sabe que o movimento das estrelas afeta as ondas do hemisfério... Perdoe-me, vou repetir. Você sabe que o movimento das estrelas afeta as ondas do hemisfério esquerdo do cérebro, causando bem-estar na gente, porque os anjos povoam as bandas do universo onde a bondade intrínseca impera? Veja, né?
Entrou movimento de estrela, cérebro, anjos, né, e a bondade do universo. E esses elementos, dependendo do caso da pessoa, no intento de conseguir compreender aquilo que foi dito a ela, ela vai para as ideias complexas e vai procurar nas ideias dela parâmetros, palavras, raciocínios que a façam perceber, a façam compreender aquilo que foi dito a ela. Né? Então ela vai fazer uma inversão via algumas palavras que vão jogá-la para as ideias complexas. Vamos continuar então. Um outro exemplo de como levar a pessoa para as ideias complexas, que eu acho que vale a pena aqui, ela é longa, né? É um exemplo longo, mas eu acho que exemplifica bem, assim, deixa bastante claro como o filósofo clínico pode trabalhar. No caso aqui é do livro Compêndio de Filosofia Clínica, na versão de 1999, que é o que eu falei que foi o primeiro, escrito apenas pela Margarida Nichelle Paulo. Né? O segundo foi escrito com a Marisa Zambon Niederauer. Bom, é claro que assim, uma vez que o filósofo clínico tem os elementos da historicidade da pessoa, às vezes o filósofo clínico pode usar, por exemplo, um roteirizar. Quer dizer, ele vai criar um roteiro, em muitos casos imaginário, né? Em alguns casos pode contar a partir de casos de uma história ou de um relato literário, isso aí vai depender de cada caso, em que o filósofo clínico vai trazer a pessoa para a recíproca, né? Para o relato do filósofo, sendo que os conteúdos que o filósofo apresentou têm a ver com o problema que a pessoa tem, né? Ou com aquilo que constitui o problema pessoal da pessoa, para que a partir daí, a partir daquele relato, a pessoa se ambiente com aquele conteúdo e na hora de fazer a recíproca ela continue pensando naquilo para que o filósofo clínico trabalhe esses elementos dentro da pessoa. O exemplo aqui vai ajudar a compreender esse elemento. O filósofo clínico diz: uma vez fui de férias para o Rio de Janeiro. Chegando lá, fui visitar os pontos turísticos. Um amigo meu me levou para conhecer o Pão de Açúcar. Fiquei encantada e ele me convidou para subir. Eu me apavorei com a ideia, porque era muito alto, além do medo de entrar naquela coisa insegura que eu via que balançava. Meu amigo me garantiu que era muito seguro e que nunca tinha acontecido nenhum acidente. Falou que a vista lá de cima era inesquecível e que eu iria me arrepender se não conhecesse. Eu sempre tive medo de altura e na hora balancei porque vi que as pessoas subiam felizes, inclusive crianças. Mas antes de tomar a decisão, procurei conhecer como funcionava toda aquela engrenagem, que é um elemento inclusive de epistemologia. Não muito segura, decidi que iria correr o risco, experimentar, conhecer ou enfrentar o meu medo. Aqui um elemento de experimentação. Quando estava subindo, pensei que não devia ter arriscado, porque o medo começou a ficar forte e eu não tinha coragem de olhar para lado nenhum. Entra aqui a questão das emoções, o medo. E quando cheguei lá em cima, como iria descer? Começa a elencar hipóteses, né? A impressão que eu tinha era de que iria cair naquele penhasco. Mas desci e nada aconteceu. Então percebi que todo aquele medo era bobagem. Então, por meio da experimentação, percebeu que o medo era bobagem, precisou experimentar. E ele estava só na minha imaginação. Porque, na verdade, eu nunca tinha estado tão alto e como é que eu podia fazer ideia de que era ruim ou perigoso quando na verdade não era? Já vai levando o partilhante a pensar na questão da experimentação. De onde realmente eu tirava meu medo? Qual a experiência que me marcou? Tudo o que eu lembrava é que quando criança eu tinha caído em cima de uma árvore porque o galho estava podre. Então, acho que comecei a associar a altura com o medo de cair. Mas lá em cima eu percebi que podia estar nas alturas sem cair, ou em qualquer outro lugar, desde que eu tomasse cuidado
e verificasse que tinha segurança. Eu ganhei muito nesse dia, porque a vista lá de cima era espetacular, parecia que estava pertinho do céu. Há vários elementos de submódulos aqui, mas eu não vou aprofundá-los. A filósofa clínica continuou. Moral da história. Se eu não tivesse encarado o meu medo de frente, jamais conheceria a vista lá de cima e não saberia que o meu medo era uma fantasia ou que a visão que eu tive lá de cima superava todo e qualquer medo de altura. Assim, no dia seguinte, pude conhecer o Cristo Redentor e me deliciar olhando para os lados, para baixo. Aí a filósofa clínica continua. Agora tente se imaginar subindo o pão de açúcar e me descreva qual a sensação. Aí a partilhante diz. Aí acho que me dá um aperto aqui, né? Aqui e aqui, né? No peito e na barriga. A pessoa toca nesses elementos, na verdade, nesses lugares. Aí a filósofa clínica diz, como é esse aperto? Dá para escrever ou exemplificar? Aí a partilhante continua. Uma sensação desagradável, mas não dolorida. É como se eu estivesse na beira de um abismo e de repente um dos pés escorregasse. Eu não caio, mas fica a sensação do corpo caindo, se espedaçando. Acho que é isso. Aí a filósofa clínica diz, e se tivesse alguém contigo nessa hora e te segurasse, como acha que seria? Aí ele abre um atalho, não é? Aí a partilhante continua. Ah, se tivesse alguém com... Não, perdão. A partilhante continua. Ah, até olharia para baixo porque aí eu me sentiria segura, né? Aí a filósofa clínica continua. Então imagina que tu estás subindo o pão de açúcar, mas alguém está do teu lado. Como te sentes agora? Aí a partilhante diz, tranquila, acho que se alguém for comigo, tudo bem. Aí a filósofa clínica continua, descreva essa sensação. Aí a partilhante diz, leveza. Perceba que aqui o filósofo clínico, no caso a filósofa clínica, né, ela vai conduzindo e fazendo acréscimos de elementos ou pedindo que a própria partilhante faça acréscimos com um atalho para que ela vá construindo meios de conseguir não ficar, de conseguir superar aquele medo, né? Então o elemento emoções aqui está sendo trabalhado na inversão, talvez o elemento hipótese aqui, a experimentação, todos esses elementos, ainda que intelectivamente, estão sendo feitos aqui para que a pessoa tente romper com esse medo e se arrisque, né? E aqui é um lembrete da Nichelle que é importante. A inversão tem que fazer sentido para a pessoa. Tratar de algo que ela tem em sua EP. No exemplo acima, a pessoa tinha medo de altura. Então eu fiz com que ela primeiro viesse ao meu mundo e depois ao mundo dela, para que ela pudesse imaginar ou vivenciar aquilo que tinha medo, no caso, a altura. Existem inúmeras maneiras de se trabalhar com a inversão. O objetivo principal é trazer ou levar a pessoa ao lado que ele forneceu. Né? É a ida da pessoa ao encontro de suas sensações, sentimentos, pensamentos. Então veja, a descrição do filósofo clínico só pôde tocar a pessoa, só pôde fazer parte da realidade dela, porque em alguma medida fazia parte daquilo que a pessoa estava tentando vivenciar, que era, no caso, subir o pão de açúcar. Então precisou que o relato dessa pessoa tivesse ali, que o filósofo clínico criasse um relato paralelo, usando os elementos da pessoa, para que aí sim pudesse dar a contribuição dela. Né? Então, essa foi a contribuição do texto da Nichelle de Opa, me perdi aqui. É o caso aqui da Nichelle, do texto de 1999. Né? E há um elemento aqui interessante, que é importante a gente destacar, que está no texto também Compêndio da Filosofia Clínica, só que dessa vez no texto de 2013. Né? E aqui eu acho que é
algo que nos chama a atenção e que vale a pena a gente levar em conta. Diz assim: em alguns casos, como abuso, maus tratos, o uso desse submodo não é indicado, pois poderá fazer a pessoa retornar às vivências desagradáveis. Existem situações em que a pessoa pode entender o uso deste procedimento como uma ameaça de invasão ao seu espaço existencial e assim pode se fechar, boicotando o procedimento. Percebam então que devemos tomar um grande cuidado, né? Não é todo mundo que vive em recíproca que deva se tornar inversivo ou deva fazer algum movimento inversivo. Há casos, inclusive, que a recíproca foi o único modo que a pessoa encontrou de não vivenciar um trauma do passado, um problema muito ruim, ou a pessoa até de afundar em algum problema, ou de causar um grande prejuízo para si. Então, às vezes, uma pessoa com muita recíproca encontrou nesse meio um único modo de continuar vivendo, de continuar tendo algum bem-estar, ainda que haja elementos da sua inversividade que, se trabalhados, trouxessem algum elemento de bem-estar para a pessoa, fazer a inversão poderia ser um movimento que a prejudicaria mais do que o benefício que ela conseguiria. Nesses casos, então, o filósofo clínico não poderá fazer uma inversão nessa pessoa. Então, devemos tomar cuidado. E isso, em muitos casos, a própria historicidade já vai mostrando que para a pessoa fazer o movimento de inversão não é bom para a pessoa, né? Não será certo, não será adequado, né, para aquele tipo de pessoa. Então tomemos bastante cuidado na hora de fazer algum tipo de movimento inversivo. Só façamos isso se vermos ao longo da colheita da historicidade, que nos aprofundarmos, que fizermos os dados divisórios e os enraizamentos, que isso cabe na estrutura de pensamento da pessoa. Mais um ponto que eu gostaria aqui de destacar é um exemplo muito interessante dado pelo Will Goya, que eu acho que vale a pena ter, porque aqui ele trabalha o caso aqui da Laura, né? Essa é a versão da Escuta e o Silêncio de 2010, da segunda edição, que vocês têm acesso, inclusive, no site. E o exemplo do Will Goya é muito interessante porque veremos agora a causa. Ele vai dizer assim: Laura, então eu quero que você faça o seguinte. Quero que você volte para casa. Aqui, inclusive, é um exemplo dado lá naquele primeiro modo de fazer a inversão, que é a assertividade. Né? Ele vai fazer o movimento, vai dizer o que ela deve fazer. Ele vai dar o passo a passo do que ela deve fazer quando fizer o movimento inversivo. Então ele vai dizer: Laura, então eu quero que você faça o seguinte. Quero que você volte para casa, se recolha dentro do seu quarto, arrume suas coisas do jeito que você gosta e no momento em que você estiver bem confortável consigo mesma, chame seus bichinhos, entre aspas, né? E converse com eles a respeito de tudo o que eu lhe falei hoje. Troque umas ideias, peça uns conselhos, ouça-os bastante, como você sempre faz. Então é algo que já é próprio da pessoa. Né? Ele não está colocando nela coisas que ela ainda não tem. Semana que vem, me conte tudo, ok? E aqui tem uma observação. Em outras palavras, é pedido que ela fale com si mesma, que se interiorize e ouça a própria consciência. Só é possível fazer isso porque, como vemos, o filósofo clínico conhece o partilhante, sabe quais elementos ele pode mencionar para que a pessoa consiga fazer a inversão e ali, inclusive, se ver. Né? Que às vezes a gente vai querer fazer uma inversão com alguns agendamentos que não cabem à pessoa e não vão fazer efeito, ou vão fazer um efeito fora daquilo que a gente espera, né, no trabalho clínico sério. Bom,
de modo geral, esse é o ponto, né? Trabalhamos os cuidados, os tipos de abordagem, trabalhamos os textos da Michele e da Marisa. E a ideia é justamente essa, né? Compreender a inversão de modo amplo. Ela engloba, ela não é utilizada apenas só. Em muitos casos a gente vai usar. Primeiro, a gente vai usar a inversão, claro, usando elementos que caibam a cada pessoa. E segundo, que é igualmente importante, nós vamos usar em muitos casos mesclado com um, dois ou vários submodos, né? Então, os submodos conversam o tempo inteiro. Esse modo de exposição dos submodos, que chega a 32, assim como a tábua de tópicos, elas são didáticas, né? A separação dela é didática, nos ajuda a ter caminhos formais, mas uma vez que a gente chega à história da pessoa, essas formas são preenchidas de conteúdos, que é a estrutura de pensamento, a história de vida da própria pessoa. Então, para que apliquemos a história de vida na pessoa, da pessoa, os elementos da história de vida dela, em prol de um rompimento de conflito tópico ou de algum descompasso tópico, ou para enfraquecer um tópico, ou mais de um tópico, ou para fortalecer algum outro,